Uma boa noite a todos, na continuação do nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos, vou tentar, tá, gente, que é bastante coisa, mas tentar finalizar as linhas de trabalho, né, com a licença de todos os nossos guias, protetores, com o amparo de todos os orixás, com a licença aí do nosso chefe, nosso pai de santo que está aqui hoje, tá? Para a gente poder finalizar a parte das linhas. Nós falamos sobre pretos velhos, caboclos e herês, que são as três principais linhas de trabalho de cada terreiro. Lembrando que nós estamos falando de linha de trabalho e não linha de Umbanda. As linhas da Umbanda são as 7 vibrações que nós já estudamos, né? Então, são as vibrações originais de Deus, é outra coisa. O que nós estamos falando aqui são das linhas de trabalho, os arquétipos formados para poder vir atuar aqui na Terra. E aí, gente, hoje eu não deu tempo de passar o material para vocês, mas a primeira linha que a gente vai ver hoje são os baianos. E aí, vocês vão perguntar assim para mim: baiano, marinheiro, boiadeiro, cigano, malandro, que são as linhas que nós temos no terreiro, e na verdade são as linhas as mais comuns, tá? Mas você fala, mas qual que é a diferença entre um e outro? Todos eles descarregam, todos eles fazem limpeza, todos eles dão proteção. Mas por que, então, que nós temos linhas separadas? Porque a Umbanda, quando ela foi criada no astral, ela já veio para quê? Ela já veio para dar oportunidade para todos os espíritos, com os seus diferentes conhecimentos, virem atuar. Então, assim como a Umbanda não exclui os vivos, né, acolhe a todos dentro da tenda, ela também não exclui os mortos, os desencarnados. Então, todo espírito que tiver algum tipo de conhecimento e tiver grau para fazer isso, ele vem atuar na Umbanda. Então, não me surpreende que assim, nas próximas décadas, vão existir, inclusive, outras linhas, tá? Linhas diferentes, que vão se adaptando, vão trazendo esses conhecimentos e vão se agrupando por afinidade de atuação, de conhecimento e regência. Tá? Então, não tem uma linha, tal linha é melhor, você pode ter mais afinidade com determinada linha, ou ter um guia com mais força em determinada linha. Mas isso não quer dizer que a linha é maior ou menor. Todas elas fazem a mesma coisa, todas elas atuam, tá? Para limpeza, para descarrego, para fortalecimento, todos eles fazem isso, só que cada um do seu jeito. E os baianos, gente, os baianos são um povo mais alegre, mais gostoso, mais cheiroso, todo descontraído. Eles trazem aquela alegria, aquela descontração, sem deixar de ser sério, sem deixar de ser firme, fala o que precisa quando tem de falar. Então, os baianos, na verdade, eles têm, assim como os caboclos, os pretos velhos, os seus nomes, as suas hierarquias, né? Eles trazem tudo isso. E aí, eu coloquei depois no material escrito, mas eu vou passar para vocês na sequência, tá? Lembra que a gente falou do preto velho e do preconceito contra o negro? Do caboclo e do preconceito contra o índio? Da criança e da diferença de ser infantil e da infantilização da pureza que traz? Então, todas essas linhas, baiano, malandro, boiadeiro, eles vão trazer uma parte da cultura brasileira que é extremamente discriminada. Olhem como isso é tão bonito na Umbanda. Tem preconceito contra tal etnia ou contra tal grupo? Vem para a Umbanda. E essas linhas vão naturalmente se formando. É muito comum, na Bahia, você não vai encontrar a linha de baiano. Percebam que é mais difícil? Porque os baianos não atuam na Bahia? Lógico que atuam. Mas lá a linha de baiano é a linha normal. A cultura deles já tem. E nem todo baiano fala daquele jeito, né? Então é muito comum, as linhas de baiano são mais comuns de São Paulo para baixo. No sul, sudeste, tem uma predominância maior nessas linhas. Assim como a linha de baiano no Rio de malandro no Rio de Janeiro, é uma linha também sem sentido, que é deles.
né? É cultural deles. Então, esses grupos vão se afinizando e vão atuando em várias regiões do Brasil para a gente tirar um dos motivos, tá? Tirar o preconceito em relação ao baiano. Para nós aqui do Sul, gente, Sul e Sudeste, eu tenho certeza que todos vocês já chamaram em algum momento, ou já viram alguém chamar, falando, isso é coisa de baiano, é pejorativo. E eu falo isso porque eu era assim. Ai, que coisa de baiano, ai, que povo baiano, povo preguiçoso. Então, eu tinha aquele preconceito, aquela imagem, ai, baiano é tudo preguiçoso, boa vida, esse povo não quer saber de trabalhar, não. Esse povo tudo é vagabundo. Então, e tem muito disso no Sul. E assim, se você é da Paraíba, você é de Pernambuco, nós tivemos exemplo recente agora, né, dos nossos governantes. É tudo Paraíba. Então, nós temos um preconceito muito grande contra a cultura da Bahia. Tá? Mas por que a linha específica de baiano é uma linha que reflete, gente, primeiro, aonde começou o culto aos orixás no Brasil. A Bahia é a casa-mãe do candomblé. Então, o culto dos orixás africanos, ele foi estabelecido primeiro na Bahia. Nós não somos o candomblé. Mas, assim como existem várias religiões irmãs e que nós devemos respeitar e conhecer, o candomblé é uma delas. Porque também os orixás não são exclusivos nossos, eles também adoram os orixás, só de uma forma diferente. Então, tem toda uma simbologia, onde a Bahia é o início do Brasil. O Brasil começou na Bahia, a Bahia de Todos os Santos, né? Então, a gente tem toda uma simbologia por trás disso. Inclusive, o Rubens Saraceni fala, né, dessa homenagem, a linha de baiano seria uma homenagem ao berço, né, do culto dos orixás no Brasil. Inclusive, na Bahia é muito comum ter o culto, tem o turismo religioso. As pessoas vão lá para ver, para ouvir. Eu não conheço pessoalmente, mas meu tio mora em Salvador e ele não é nem de nada, ele não é do candomblé, não é da Umbanda, mas ele é extremamente simpatizante, ele e a mulher são todos espiritualistas, assim, e eles falaram que a festa de Iansã, que tem lá que tem em Salvador, é a festa mais bonita do ano, eles amam, vai todo mundo, assim, de vermelho para a rua, isso que é uma coisa maravilhosa. E em muitos momentos, une candomblé, Umbanda e Igreja Católica, tem várias festas. A lavagem da escadaria da igreja, né, de Nosso Senhor do Bonfim, reúne todo mundo. Encontra o pessoal do candomblé com o pessoal da Umbanda, junto com o pessoal da igreja, vai na igreja, o pessoal da Umbanda e do candomblé vão junto com o padre. Gente, é só na Bahia que tem isso. É só na Bahia. Então, é uma integração, é um respeito à cultura alheia tão gigante que é só esse povo que tem. Isso é exemplo para nós, tá? Então, começa assim, tem todas essas características da linha que já vem impregnado. O baiano, ele é muito despachado, assim. Eu me lembro de um episódio que eu esqueci o coco e o chapéu dele, que ele ficava bravo porque eu achava que ele era baiano. Então, ele falou, não, você compra um chapéu, porque o chapéu é elemento de trabalho para mim e eu não quero ser chamado de baiana. Ele ficava bravo. E aí, um dia, esqueci o coco, o chapéu dele, e aquele jeitão, a primeira coisa, ele falou assim, as coisas que não são importantes, a gente não dá prioridade. Me deu uma... Eu falei, tá bom, nunca mais esqueci. Mas ele falou, isso aqui é preciso para eu me identificar dentro do trabalho. Então, era o coco, o chapéu, ou seja lá o que for, se for um lenço, se for uma moringa, qualquer objeto que o baiano utilizar, é aquilo que ele pede para se identificar dentro do trabalho, né? Ou para utilizar como elemento de trabalho. Mas eles são muito assim, e ele explicou isso para mim, para explicar, para dizer quem eu sou, para eu me identificar aqui dentro desse trabalho, né? Então, o que traz o arquétipo dos baianos? Aquela maleabilidade, o jogo de cintura, o jeito de falar, né? Todo aquele movimento, e não coincidentemente, mas justamente por isso, a linha de baianos é regida por Iansã. Então, aquela maleabilidade, todo o movimento da linha de baiano vem regência de Iansã. Isso não quer dizer que todo baiano trabalha regido por Iansã. Então, a linha é regida por Iansã, mas você tem baianos que atuam em todas as linhas. Então, você tem baiano
que atua em Omulu, em Oxóssi, tá? É muito comum, inclusive, ter o baiano junto com o boiadeiro, tem uma mistura, né? Dos dois. Tem terreiro que eles vêm juntos até. Mas o baiano, gente, ele é a linha um pouco mais recente, já da década de 70 para cá, que foi surgir mesmo com força nos terreiros, e a linha que foi para ser o doutrinador, para ser o falador, o comunicador dentro da Umbanda. Por quê? Porque era muito comum, o Jesó vai lembrar disso, eu falar, nos terreiros mais antigos, caboclo não fala. Ou quando fala uma língua toda enrolada, meio imitando um tupi-guarani, uma língua estrangeira, sei lá, sabe assim? É muito comum, inclusive, não falar, ou quando falar, não ser entendível. Assim como o preto velho. Tem muito preto velho de terreiro antigo, de médium antigo, que você não conseguia entender o que o preto velho falava, tá? É uma linguagem assim muito puxada. Tem ainda guias, tem que incorporam, que ainda usam essa linguagem tão arrastada de preto velho que você não entende. Tem que ter um cambone assistir. Eu já tive, já fui em locais, tá? Que para poder entender o que o preto velho falava, o cambone tinha que ir traduzindo. Eu não entendia, né? Seja o jeito de falar, seja pelos termos que utilizavam, tá? Então isso era muito comum. E aí, a partir da década de 70, você tem uma linha de baiano que vem, que canta ponto, que conversa, todo mundo entende, que fala até para os colarinhos, que fala. Então, eles são os comunicadores, os faladores por excelência, por eles que iniciaram, né? Então, como eu disse para vocês, todos eles limpam, fazem descarrego, fazem a firmeza deles, né? E aí até coloquei aqui com uma observação que às vezes, em alguns trabalhos, em alguns terreiros, tem baiano que fala, o baiano puxou para a esquerda. Mas baiano não é de esquerda, baiano é de direita. Em alguns momentos do trabalho, quando ele se foca, né, o guia se foca em quebrar alguma demanda específica que precisa de uma energia um pouco mais pesada, mais densa, eles podem sim se valer da força da esquerda. Aí parece um baiano de esquerda, mas não é, tá? Só fazendo um parêntese aqui, gente, todas as linhas, mesmo que você não veja ou que não incorpore, em vários momentos de um trabalho mediúnico ali, o que acontece? Se chama à esquerda. É muito comum, tá? Eu já senti várias vezes, às vezes a preta velha atendendo e de repente ela sentir, o Exu estava ali junto, tá? Você só não incorpora, não faz essas coisas, mas o Exu está ali junto, o caboclo está ali junto, do baiano, junto com a esquerda, a mesma coisa. Isso não quer dizer que baiano é de esquerda, baiano é de direita, tá? Uma outra coisa também, eu já ouvi falar, já vi livros que falam isso, tá? Mas fala que o baiano é um grau intermediário entre a esquerda e o caboclo. Eu, pessoalmente, não concordo. Por quê? Porque dá a impressão que eu estou desmerecendo. Falar assim, eu sou Exu e quando eu evoluir muito, eu vou evoluir para caboclo, que é um grau muito maior. Eu não vejo dessa forma. Eu vejo, assim, todos iguais, cada um na sua forma de atuação. Então, o baiano é um grau. E não pode vir para cá trabalhar se ele não receber um grau, uma autorização. Lembra que eu falei para vocês que tem escola de preto velho? Também tem escola de baiano. Você, para receber esse grau, você recebe essa autorização, você tem que estar habilitado até magisticamente atuar, porque não é todo espírito que sai fazendo as coisas assim, ó, e sai atuando. Tá? Isso não é uma coisa que brota automaticamente do espírito quando ele morre. Precisa estudar, se preparar para atuar. Então, baiano é um grau, assim como é preto velho, assim como é caboclo, assim como é Exu. É um grau de atuação, por isso que é uma linha, tá? Junto com o baiano, também vem uma outra linha que em alguns terreiros é uma linha até separada, que é a linha de cangaceiro, tá? Por que eu falei para vocês que as linhas, a gente vai tratar das peculiaridades dela,
mas isso vai depender muito de região e até do chefe da casa. Tem chefe de casa que é cangaceiro, né? Não teve lá, a vez que o pai do Marcelo veio no terreiro, o que ele recebia um cangaceiro. Já vi terreiro que o chefe é cangaceiro, né? Então, vem junto com o baiano, mas pode ter terreiro que tem uma linha específica, tem uma chamada só de cangaceiro, tem os pontos de cangaceiro, de subida, de trabalho, né? Tem tudo separadinho. E o cangaceiro, gente, é a mesma simbologia, é um povo, ou um momento histórico de luta, tá? De força, que confunde historicamente se é herói ou se é bandido. Se perguntar para uns, Lampião era bandido, para outros, Lampião era herói. Então fica aqui, mas a simbologia da luta do cangaceiro, da dureza na vida do cangaço, é muito forte, é um símbolo muito forte e traz isso no trabalho. Todos esses espíritos que passaram por esse sofrimento tão grande em carne, formaram uma egrégora que atrai trabalhadores para trabalhar junto com eles hoje, tá? Ah, não, novamente, gente, só para lembrar, nem todo baiano foi baiano, nem todo cangaceiro foi um espírito de cangaceiro, nem todo caboclo foi índio. É afinidade de trabalho e eles vêm, se amoldam naquele arquétipo para trabalhar, tá? Se vocês... tem um livro, eu li o livro quando era adolescente, que chama Grande Sertão Veredas, que é o livro que descreve, né, a vida ali, o cotidiano, a luta dos cangaceiros, tá? De Guimarães Rosa, é um clássico, tá? Mas tem filme, tem série, teve até série da Globo lá, década de 80, Grande Sertão Veredas, que, assim, mostra as dificuldades, a luta e a energia desse povo, né, desses cangaceiros. Então, eles também, né, usam vela amarela, vê como eles estão muito ligados aí aos baianos, também mesma cor de vela. Eles falam muito, os cangaceiros são muito devotos de Padre Cícero, que é o santo sem ser santo. Ele é idolatrado. Padre Cícero tem uma egrégora idolatrada naquela região do país. Tá? Ele é tratado como santo mesmo. Não adianta as pessoas... Inclusive, tem as lendas lá de que Lampião só respeitava Padre Cícero, né? Tem sempre os momentos históricos ali, tá? Então, o que essa linha de cangaceiro traz, a linha dos baianos trazem? Primeiro, o respeito o meu padrinho Padre Cícero, respeita o meu Senhor do Bom Fim. Ah, é um santo católico? Não tem problema. A Umbanda, ela não exclui, ela só inclui as coisas sem perder a sua identidade. Então, inclui todos esses elementos com a visão umbandista. Vocês interpretam, todos nós interpretamos esses santos católicos, essas devoções, com o olhar umbandista. Tá? Então, esse que é o não ter preconceito, não quer dizer que eu preciso aderir à religião do outro, mas eu uso aquele elemento na minha religião com o maior respeito, sem apropriação. Eu uso a força de Nosso Senhor do Bom Fim, eu uso a força do Padrinho Padre Cícero, toda aquela devoção em volta, tá? Para quebra de demanda, eu falei aqui dessa Nossa Senhora dos Navegantes, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Guia, tá? Todos esses vão sendo incorporados junto com essas linhas. E para os baianos, gente, a gente pede sempre a força, a energia para poder lidar ou saber lidar com as adversidades, saber lidar com os problemas da maneira mais alegre possível, né? Que esse talvez seja o maior ensinamento dessa linha. As coisas estão feias, estão ruins, mas eles estão... nós damos um jeito. Espera aí, que a gente vai dar um jeito. Água de coco, né, com todos os elementos dele. Nem todos, tem alguns baianos que não bebem, outros bebem, né? Eu vou falar da bebedeira já também na linha dos marinheiros, tá? Eu vou falar dessa parte daqui a pouco, que é um outro mito. Passando então agora para a linha de boiadeiros, tá? Também que é uma linha mais recente na Umbanda, tá? Por quê? Alguns falam até que a linha de boiadeiro se iniciou junto com a linha de caboclo
e tinha o caboclo de pena e o caboclo de couro. Tem até uma estátua lá na tenda do caboclo boiadeiro, né? Que o caboclo, é o índio que foi lidar com o couro, com o boi, que foi para a lida, então seria uma ramificação cultural aí disso, né? Mas o vaqueiro, o boiadeiro, o tocador de boi, ele tem uma simbologia nas suas palavras, né? nas suas atitudes, eles já são um pouco mais, normalmente são mais sérios, né? E a atuação deles também é a mesma, de limpeza, de descarrego. E aí, gente, se vocês repararem, todas as metáforas que tem na linguagem do boiadeiro, ela é muito bonita, tá? Quando eles vêm com aquele laço, o laço do boiadeiro, que ele vai laçar o boi é o Egum, é o espírito perdido. Então, aquele laço, imagina como se passasse um raio de energia pegando tudo quanto é espírito que está perdido, e ele vai laçando e vai pegando, e vai laçando e vai pegando. Aquilo, tem até relato de médium vidente que viu isso acontecer. Então, o boiadeiro ia passando o laço, e aquilo ia surgindo uma energia, ia captando, ia pegando todos os espíritos perdidos. Que limpeza maior que essa, né? Então, quando ele fala que o boi está perdido, são os espíritos que estão perdidos. O boi está atolado, vou buscar, né? Toca o berrante, vou chamar o boi. Ele está falando o quê? Ele está pegando, recolhendo, tratando de todos esses espíritos que às vezes estão obsidiando a casa, às vezes estão obsidiando médiuns, consulentes. Então, ele está fazendo toda essa limpeza, tá? Os boiadeiros, eles trabalham na força de Logunã, lembram de Oxalá, Logunã, tá? Na força do tempo, e também de Ogum, no que diz respeito à força, à potência, ao vigor, à energia, né? Então, todas essas metáforas que eles trazem são justamente para tratar dessa manada de boi, que é a manada de espírito, né? Até assim, existem relatos que dentro da linha de boiadeiro tem os romeiros, os pantaneiros, seria todas umas divisões desses boiadeiros. Por isso que eu falo que não me surpreende se daqui a alguns anos essas linhas forem tomando inclusive força. Então, tudo isso vai depender do quê? Da afinidade do médium, da casa. Tem casa que não trabalha com boiadeiro, ou o boiadeiro vem junto, né, com a gente, do boiadeiro, vem junto, não, desculpa. Vem na linha deles. Aqui na nossa casa tem uma linha separada, específica, né, para os boiadeiros, que é extremamente forte, né, como eu falei, lembra do laço, lá vocês vão, talvez cada vez que vocês verem o laço rodando, vocês vão lembrar, olha a energia aqui, ó, o laço energético que está laçando todo mundo. E tem o ponto mais lindo, talvez um dos pontos mais lindos que tem na Umbanda, que é o ponto de boiadeiro, que eu adoro. Maria, minha filha, canta o tempo todo, que é a pedrinha miudinha, pedrinha de Aruanda, né? Que é a pedrinha miudinha, mas ela é de Aruanda, ela vem alumiar todos nós, né? Então, mesmo se fazendo simples ali para o trabalho, eles vêm para iluminar. O Lajedo é tão grande de Aruanda. Então, olha o Lajedo aqui, é tão grande, mas as pedrinhas são miudinhas, né? Então, assim, é uma simbologia muito bonita nesse ponto, é assim, um ponto, talvez, dos que eu mais goste, tá? Vou aproveitar aqui, acho que eu consigo falar tudo hoje. Se tiver alguma pergunta, depois alguma dúvida, eu não vou entrar assim muito, tá, gente? Em detalhe, por exemplo, de oferenda, de cor de vela, elemento, porque isso, gente, sinceramente, primeiro, as oferendas mais genéricas, assim, são coisas bem simples, tá? Então, o que você faz para o baiano? É o coco, a cocada, a batida de coco, uma coisa ou outra. Tá travando. Uma coisa ou outra que eles pedem, assim, diferente, mas não tem nada, né? A farofa que eles gostam. Para o boiadeiro também a farofa de charque, né? Que costuma fazer. Uns bebem cerveja, outros bebem pinga, outros bebem água, outros não bebem nada. Então, assim, não são coisas que são
vamos dizer assim, específicas da linha. Eu não gosto de trabalhar e de ficar falando esse tipo de coisa, porque isso é o próprio guia que dá a instrução. O que, que ele vai pedir, o que, que ele precisa. Então, tem boiadeiro que usa laço, tem uns que usa corda. Então, isso, assim, são características e peculiaridades do guia, né? Do chefe que vem, que faz o seu trabalho, ele vai pedir. Então, você pode ver boiadeiro, baiano, com vários instrumentos, né? Então, tem um dia, né, certinho para fazer. Acho que a gente, depois, mais na sequência, a gente pode trabalhar com esses elementos mais específicos, assim. Até porque essa parte de fazer oferenda, a gente pode até depois trabalhar um dia específico para falar só de oferendas, né, dos cultos coletivos, a gente trabalha essa parte, ok? Vamos então para a próxima linha, que é a linha de marinheiro, que é outra linha. Eu, embora não receba muito marinheiro, eu tenho o maior carinho. Na verdade, eu acho até bom. Eu não recebo, mas eu converso tanto com eles, tanto, que eles são tão queridos, tão engraçados, eles, né? Então, eu tenho uma afinidade gigante com eles, embora nem sempre eu receba. É isso que eu falo para você. Você não precisa receber todas as linhas para se conectar com ela. O que você vai fazer? Eu adoro os marinheiros, eles são, nossa, aquele carinho, uma coisa tão assim, forte, assim, da impressão de que não tem mesmo, se não quiser, não fica de pé ali, o negócio é muito forte, a vibração deles, é muito intensa. O marinheiro falou para mim uma vez, falou, você faz a firmeza assim, 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 eu vou na tua casa que eu vou dar um jeito. Você não duvida. A palavra dele, você não duvida, é uma coisa muito forte, né? E o marinheiro que chega bêbado, tem uma linha de bêbado, e quem chega num terreiro de Umbanda e vê aqueles marinheiros tudo chegando assim, você fala, nossa, tem linha de bêbado aqui nessa casa. Vixe Maria. Ou tem médium que até acha mesmo, fala, não, para incorporar o marinheiro eu preciso estar aqui, dá um de doido bêbado aqui, que saía assim, quase cambaleando, ou baiano também, é comum, né? Ai, já vem tudo bêbado, bebi muito, tô bêbado. Gente, a bebida alcoólica é elemento de trabalho, tá? Ela não é elemento de embriaguez, obviamente não do guia, e muito menos para embriagar o médium, tá? Mas de onde vem essa embriaguez? E eles falam, às vezes, que estão bêbados, que não conseguem parar de pé, não sei o quê. Essa brincadeira que eles fazem com o bêbado, tá? Na verdade, a embriaguez, mas é uma embriaguez na força de Iemanjá. E aí, tem até eu deixei, depois eu vou deixar para vocês um texto, é um relato de um marinheiro, tá? E ele faz o médium, intuído, né? Faz o médium, falou, agora você vai para um certo ponto do mar, vai mais para frente, fez o médium ir mais para frente, no mar, estando no mar, falou, agora você fica parado. E o médium não conseguia, água no peito, já perto da arrebentação, e o médium aqui com a água no peito. Como que o médium ficava? Você não fica parado dentro do mar. Então, agora você imagina a força desses espíritos, tá? Que vem com a vibração do mar, eles trabalham na linha de Mãe Iemanjá. Eles são, né, ali intimamente conectados com o Iemanjá. Então, eles vêm aqui do mar, ó, aquela embriaguez é uma embriaguez de energia de Iemanjá. Eles estão embriagados com a força de Iemanjá. Então, esse balanço é literalmente o balanço do mar. Fica muito tempo na água ali balançando, ó, e depois vem para a terra. Você não consegue ficar parado por um bom tempo, né? Então, esse embriaguez, esse marinheiro embriagado é a embriaguez do mar mesmo. Tem um relato muito bonito, tá? Desse espírito, não que todo espírito que vem atuar na linha de marinheiro seja, tá? Não é o caso, mas desse espírito em específico, ele conta que ele trabalhava, né, num navio, foi marinheiro a vida inteira, e ele morreu dentro de um navio atingido por um canhão. E quando ele morreu, o corpo dele foi para o fundo do mar, ele conta, assim, que ele conseguia respirar debaixo do mar, que ele estava vivo. Então, em espírito, o espírito dele ficou dentro do mar.
E aí, gente, vocês vão começar a ler os livros do Rubens Saraceni e vocês vão ver a magia que tem, a quantidade de dimensões que existe neste planeta. Então, existem dimensões aquáticas, de água salgada e água doce, e são formadas verdadeiras cidades no fundo do mar. Esses espíritos ficam literalmente lá no fundo do mar. Então, tem os que morrem vão para o céu, tem os que morrem vão para o mar, dependendo da sua afinidade, do teu grau de vibração, tem tudo isso, né? Mas esses espíritos ficam lá, atuando, aprendendo com os elementais da água, conhecendo para trazer depois. Aí eles vêm em terra, esses espíritos vêm em terra, anos, décadas, séculos, nessas cidades dentro do mar, essas cidades espirituais dentro do mar. E eles vêm em terra. Olha como eles vêm cambaleando mesmo, né? Então é muito bonito, muito bonito. O marinheiro, quando ele traz, né, a conversa deles, que eles se referem muito, é outra coisa, assim como o boiadeiro e o baiano, ele traz a simbologia na sua conversa. Então, quem que é o navio? O navio é você, eu, é o médium. Somos todos nós somos um navio. E o mar? Quem que é o mar? É a nossa vida. Ó, o mar tá bravo, tá? O mar tá difícil, né? O navio não pode virar, o barco não pode virar. Então, eles vão trabalhando com todas essas metáforas, quando, na verdade, eles estão falando da nossa vida, da nossa atuação, de nós. Então, nós somos o navio. Pega o leme, tem o controle do leme, ó. Pega o controle da tua vida. E eles vão nos ajudando, nos amparando com todos esses aspectos, né? Ela é uma das linhas, talvez, que seja mais evidente o potencial de limpeza que ela tem, tá? O potencial de descarrego de limpeza é muito intenso. Talvez, né, a gente consegue sentir com mais intensidade. Até porque, gente, a água do mar e o mar, a força do mar, tem um potencial extremo de limpeza. Tá? Então, isso vem com a atuação da linha também, a limpeza do marinheiro. Como se a água do mar entrasse no terreiro e levasse tudo embora. Ninguém pode com o mar. É uma força, é uma potência. Não há força humana que consiga impedir a força do mar, ou consiga controlar a força do mar. Só para mencionar também que junto com os marinheiros, às vezes vem também piratas. É quase como se fosse uma esquerda dos marinheiros, tá? Eu vou falar para vocês que eu nunca... Então, assim, tem essa linha de pirata que vem junto com a linha de marinheiro, tá? Ah, mas isso não existe, gente. Vamos, assim, só para deixar bem claro, gente, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que a gente não conhece. E não é porque a gente não conhece que não existe. Então, sempre muita cautela, muita observação, né, na atuação, nas coisas, para poder sentir o que falar, né? Então, nunca vi, mas tem relatos, né, tem literatura sobre a linha dos piratas que vem junto com esses marinheiros, né? É mais um aspecto. Então, por que eu estou falando isso? Porque, de repente, aparece um pirata lá no terreiro, vocês vão falar assim, ah, esse médium está fingindo. E não é bem por aí, né? Então, não é porque você não conhece que o outro não pode ter um guia totalmente diferente do que você nunca viu. E aí, o que você faz? Surpreende, né? Surpreende todo mundo. Parece um pirata, parece um pantaneiro, e aí você fala, ah, isso aí eu nunca vi, né? Isso é invenção da cabeça do médium. E não é. Às vezes pode não ser, sempre observa, veja, porque existe muito mais do que a gente pode imaginar, tá? E para falar do que existe muito mais do que a gente pode imaginar, vamos falar então sobre a linha do Oriente. E a linha do Oriente, só para a gente... Eu falei para vocês que antes, né, do dia dos ciganos, que eu falei, ó, vou esperar para falar um pouquinho, né, da linha do Oriente, porque a linha do Oriente e a linha dos ciganos, embora elas tenham iniciado, né, iniciou tudo
como linha do Oriente, os ciganos, eles foram se apartando, literalmente, eles têm a linha própria, né? Embora muito terreiro, tem muito lugar que ainda chama a linha de ciganos de linha do Oriente. Tem até ponto que fala, quando você vai procurar ponto de linha do Oriente, sai os pontos de cigano, tá? Mas só para vocês entenderem, a linha do Oriente, ela surgiu na Umbanda na década de 40. Então, vocês pegarem aqueles livros mais antigos, aqueles bem, né, dos primórdios, lá vocês vão ver relato de linha do Oriente. Mas a linha do Oriente era uma linha que trazia chinês, japonês, hindu. Filha, E essa linha do Oriente era do Oriente mesmo. Então, todos os povos do Oriente. E quem são os povos do Oriente? Todos esses. Os persas, né? Tem povos, inclusive, que já não existem mais. Todos esses povos vieram trazer, gente, um conhecimento. Então, você fala assim, então vem um mestre do Oriente, ele vem ensinar o quê? Budismo? Shintoísmo? Não! Lembra o que eu falei lá no começo das linhas? Eles vêm sendo abrigados pela Umbanda para que eles possam desenvolver e atuar com os conhecimentos que eles têm, que é milenar, muito mais que milenar. Algumas dessas linhas têm conhecimentos de mais de 10 mil anos. Então, você pega esses povos com esse tipo de conhecimento, eles não vão pregar budismo, eles não vão pregar hinduísmo, mas eles vão atuar na Umbanda, com a visão da Umbanda, com os conhecimentos deles. São mestres ascensionados, são mestres de luz. E essa linha, gente, ela é tão forte, tão diferente, tá? Ela tem um arquétipo mais intelectualizado, uma postura mais teórica, um conceito mais teórico, né? Tem muita coisa, tem até outras religiões, algumas seitas que se valem dessas linhas do Oriente para trabalhar especificamente com curas. Inclusive, a linha do Oriente é uma linha que atua muito na cura. Tem muito lugar que atua com cura, inclusive centro espírita kardecista, tá? Que atua com cura utilizando-se junto com emissários dessas linhas do Oriente. Espíritos que vêm com muita teologia, com muito ensinamento, como Ramatiz. Ramatiz é um espírito que eu estudava desde os meus 12 anos, tá? Que é um espírito do Oriente, extremamente evoluído intelectualmente, tem muito livro dele, e os livros dele, inclusive, tem muita coisa de Umbanda. Por isso que os kardecistas, inclusive, foram cortando, nem todos aceitam Ramatiz, justamente por Ramatiz ter muita coisa umbandista, tá? Mas ele é um mestre ascensionado, é um mestre hindu, tá? Ele traz toda aquela cultura e ele fala para todos, com a linguagem dele, para todas as religiões. Então, esses mestres que vêm atuando na cura, até um dia, o Sr. Jesuel me corrige aí, um dia você deixou, falou assim, eu falei assim, a gente estava montando as prateleirinhas, você falou, essa aqui pode deixar só com um copo d'água e a vela, que está reservado para a linha de cura, que é a linha do Oriente. Você falou, lembra disso? Falou, a gente vai ter ainda um dia. Então, é uma coisa que vem quando está programado, quando está planejado, a espiritualidade vem e diz, olha, podem iniciar a linha de cura, que vem com a linha do Oriente, tá? Normalmente, até os trabalhos de cura, tem muitas casas que tem um dia específico para cura, porque a atuação da energia da cura é preciso ter uma energia muito limpa, muito direcionada para os médios poderem atuar. Então, é uma coisa, só que é uma coisa muito bonita, gente. Então, você pega esse conhecimento, a medicina chinesa é a medicina menos compreendida e talvez uma das mais difundidas mundo afora, milenar, né? Então, isso já vem de muito tempo, uma coisa para a gente abrir a nossa mente, né? Quem foi que primeiro na Terra reconheceu Jesus? Foram os 3 reis magos.
magos persas. Eles sabiam antes de Maria que ele era o profeta das Escrituras, que ele fala, esse que é o profeta escolhido, ele que vai ser o emissário do amor. E esses reis magos persas já sabiam de astrologia, já conheciam a estrela da guia, então a estrela que guiava, então eles tinham um conhecimento muito profundo e é tido como místico, e eles vêm trazer esse conhecimento para a gente hoje com essa linha do Oriente. Então você tem mongóis, esquimós, tá? É uma linha muito cheia, né, de diversidade do Oriente, né? Os babilônicos antigos, tem uma coisa muito diversa, a gente trata tudo como Oriente, né? E junto do Oriente, com a linha do Oriente, vinham os ciganos. Por quê? Porque a linha dos ciganos, embora não se tenha, assim, uma coisa certa de quando ela iniciou, né? Muita literatura aponta porque os ciganos, na verdade, o início seriam na Índia. Então, seriam indianos revoltados com as castas, com aquelas hierarquias que existem até hoje, né, segregantes lá na Índia, e eles teriam se rebelado e falado, não, nós não queremos nação, nós não queremos nada disso, nós vamos ter o nosso povo não tem terra, né? Meu país é a lua, meu caminho é a rua, lembra lá do ponto? Então, é exatamente isso. E os ciganos vêm... Então, assim, tem terreiro que vai tratar cigano como linha do Oriente, tem terreiro que não. Isso também é só nomenclatura, tá, gente? A atuação deles, dos ciganos, ela foi se separando, ela já não é uma linha, aquela teológica de cura espiritualizada. A linha dos ciganos é uma linha mágica de amor e de alegria, né? A alegria que os ciganos trazem, eles vêm com toda aquela simbologia de liberdade, de espiritualidade, eles vêm trazendo a quebra do preconceito e um amor por essa liberdade, assim, não importa o país, não importa nada, importa você. É uma valorização da pessoa que eles trabalham. Eles trabalham, se ame, se valorize. Então, não é uma beleza sem ostentação. Embora eles gostem de ouro, de cores, de coisas bonitas, não é ostentação. Aquilo simplesmente reflete a alegria. É uma valorização de quem eu sou sem ter arrogância. É amor a si mesmo. Talvez a linha que ensine para todos nós o amor próprio de maneira mais alegre, mais exuberante é a linha dos ciganos. Se ame, se valorize. Não importa de onde você é, como você é, se ame. E a cultura dos ciganos, ela traz isso, né? Então, você não precisa se prender a nada para ser feliz. Você pode ser livre, teu espírito é livre. Ninguém é seu dono. Eles trazem todas essas características em uma linha muito mágica, que tem assim, aí nós vamos para outras características, né? Se eles falam espanhol, se eles falam romanês, isso também, gente, depende. Pensem que nem todos os espíritos que atuam ali são espíritos de cigano. A língua oficial dos ciganos é o romanês. Eu não sei falar romanês. Nunca ouvi. E se eu ouvir, também não vou saber. Tá? Alguns têm sotaque espanhol, outros não têm sotaque. Isso também não tem problema. Isso é característica de cada guia, de como ele vai trabalhar, do que ele vai passar para o médium. Tá? Minha cigana tem sotaque francês. Eu acho que eu tô louca, né? Não é dela. Tem guia que não tem cigano que não tem. Tá? Uma outra questão também dos ciganos é a questão do oráculo, que é muito forte com eles. E isso é deles. Tá? O que é o oráculo? É a adivinhação, a premonição, contar, falar, né? O dom oracular, e aí eu vou falar para vocês, gente, que eu sempre fui muito cética com todo tipo de oráculo. Não é natural meu ter curiosidade por oráculo. Então, eu tinha uma tendência a ter preconceito.
por carta, por búzio. Eu falava assim, não, eu vou ficar... Não, quem tem que saber da minha vida sou eu não vou pedir para ninguém falar nada para mim, não. Eu tinha assim, não queria. Mas você vai lendo, aprendendo, observando, e os preconceitos vão diminuindo ou se extinguindo. Eu sou o contrário. O Gustavo falou, eu sou o contrário, ele ama, ele adora. E eu, para mim, eu via aquilo como uma coisa assim, larga de ser curioso. E não é assim. Lógico, você não vai consultar um oráculo para fazer tudo na vida, porque senão tem gente que fica dependendo de oráculo para tudo, né? Mas quando você tem um momento que você precisa de um clarear suas ideias, sabe? Olha, para que caminho que eu vou? Me ajuda a escolher uma coisa, né, melhor. Então, o oráculo é extremamente útil. E o oráculo é um dos mistérios de Deus, sim. Existem espíritos, gênios, que trabalham, que vêm atuando com os médiuns especificamente para a atuação do oráculo. Tá? E isso também é muito antigo. Acompanha a humanidade desde sempre. Tá? Tem livros muito bonitos, tem até o Oráculos de Delfo, que é um dos livros do Rubens Saraceni, que conta a história do gênio que acompanhava a médium sacerdotisa e tudo que eles fizeram, que eles passaram, né? É muito bacana, muito legal. E os ciganos vêm com oráculo. Qual que é o oráculo do cigano? A leitura das mãos, as cartas. Porque quando eu falo em oráculo pode ser búzio, pode ser pedra, pode ser fumaça, pode ser borra de café, né? Já viram? A leitura na borra de café, tudo isso é oráculo. A forma como ele vai se manifestar depende do médium, né? O guia que vem, quem é o oráculo, vem. Então, tem ciganos que pode sim, fazem oráculo, tem um espaço, um dia específico para que sejam tiradas cartas, né? Para que leia a mão, tá? Mas tudo isso com o intuito de trazer essa alegria, essa autoestima, essa liberdade. Eles têm muito apreço pelas coisas sem materialismo, mas valoriza o pão. Tanto que um dos símbolos que eles usam muito, né, é o trigo ou o pão, que é o teu alimento, né? A moeda, que é a troca com o trabalho. Tá? Não é para ser ouro e ostentação. Não, ó, eu trabalho e eu tenho meu dinheiro, é digno. Então, a moeda, o trigo, tá? As frutas vermelhas doces, né? A romã, a ameixa, que são usados nos trabalhos de cigana, a maçã, né? E quem que é a regente dos ciganos? A regente dos ciganos, ela é Egunitá. Ó, Xangô, Egunitá, tá? E Egunitá, a gente vai falar ainda um dia específico sobre ela, tem um livro muito bonito. Ela é chamada de deusa do fogo na cultura iorubá antiga. A Kali, que é depois sincretizada, virou Santa Sara Kali. Mas Kali é um termo iorubá que significa deusa negra. E ela é a deusa do fogo. Que fogo? O fogo que consome todas as impurezas. O fogo de Xangô é o fogo que aquece e conforta, com a justiça. O fogo de Egunitá, que é o polo negativo, né, de Xangô, é o fogo que consome, que queima tudo que não precisa. Então, é Egunitá que rege a linha dos ciganos, que é sincretizado com Santa Sara Kali, tá? Ela que é a regente. E tem também os ciganos e as ciganas de esquerda. Eles não deixam de ser ciganos. Então, tem cigana de direita, a linha dos ciganos, que é uma linha de direita, e existem pombagiras ciganas, tá? Que são, vêm na linha de esquerda, são também regidas, né, por Santa Sara, são Egunitá também, mas elas tatuam na esquerda, tá? Não tem problema nenhum, ok? A gente não vai dar para falar dos malandros, infelizmente, vai ser muita coisa. Então, vocês vão matar eu aqui, que já deu 1 hora. Então, vai faltar, gente, só a linha de malandros para a gente falar depois na aula que vem, tá? Aí eu disponibilizo aí o texto para vocês, tá bom? E se tiver alguma pergunta, alguma observação, alguma coisa,
Tem um pessoal que eu vejo, tem um pessoal que eu não vejo, né? Vai orientar daí quais são, porque tudo que eu estou falando aqui, gente, só para deixar bem claro, a gente fala das características gerais, das coisas gerais. Coisas específicas é sempre o dirigente da casa que determina, que fala, então essas coisas. Ah, não tem, aí não sou eu que vou falar disso, de aquilo, de certo e errado, porque é sempre respeitando as peculiaridades da casa, entende? Então, assim, por isso que eu evito, às vezes, falar certos detalhes, certas coisas, porque senão posso estar falando uma coisa aqui que não é, né? Não é assim a nossa realidade na tenda. Daí quem vão saber são os chefes certinho, tá bom? Uma boa noite para todos, que todos possam aí ter uma reflexão, uma visão sobre essas linhas, né? Se eu puder estar esclarecido alguma coisa, se não, também pergunta, tá bom? Tá bom? Boa noite. Boa noite, Silvia. Benção, pai. Boa noite a todos, então, gente. Boa noite.